Que maravilha, né, irmãos? Nosso último domingo de culto neste ano. Vamos ainda ter mais uma palavra esse ano, que vai ser o culto da virada, no dia 31, que é de quinta para sexta. Então hoje é a penúltima palavra do ano, mas no domingo é a última palavra do ano. Hoje nós temos aqui alguns visitantes, fiquem à vontade, sintam-se em casa, amém? Nós estamos aqui para amar vocês, servir vocês, e fiquem à vontade porque é a casa do Senhor, amém? Glória a Deus. Então, nesse final de ano, nós temos visto algumas curiosidades, neste mundo. Durante todo o ano, nós tivemos aí dias atípicos, um ano atípico, e ainda estamos tendo, e é provável que ainda a gente vai ter por algumas semanas, meses, talvez anos, assim só o Senhor sabe. E nesse tempo, é empurrado para nós uma pressão. Uma pressão de sermos fortes, uma pressão de sermos corajosos, uma pressão de conseguirmos aguentar o que está vindo. Vem essa pressão das pessoas, vem essa pressão do trabalho, vem essa pressão da televisão, essa pressão da internet, dos jornais, enfim, nós estamos pressionados, todos estão. Mas nós vamos agora ver a palavra de Deus e a gente vai ver que essa pressão não é para ser tanta pressão assim. Ou não era para ser tão grande assim, ou da forma que é colocado. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para a vida cristã, essencial na verdade. Mas ao mesmo tempo que é tão importante, é uma palavra muito delicada. Nós precisamos de graça do Senhor para andar nela. Nós vamos aprender hoje com um grande homem de Deus. Nada menos, nada mais que o Senhor Davi, o grande Davi. Esse homem, ele nos ensina de diversas maneiras, de todas as formas que nós podemos imaginar. No acerto, no erro, em tudo nós aprendemos com ele. A palavra do Senhor, lá em Atos capítulo 13, vai falar que Davi foi o segundo coração do Senhor. Então, nós imaginamos o peso disso, dessa palavra, e nós imaginamos qual era o padrão de Davi. Agora, é interessante que hoje nós vamos aprender com o erro de Davi. Normalmente, nós gostamos de ler palavras de vitórias de guerreiros na Bíblia, até mesmo de vitórias de Davi, o que teve e muito grandes conquistas pelas mãos do Senhor. Mas hoje, de forma especial, nós vamos aprender com o pecado de Davi. Vamos ver isso de uma forma um pouco mais completa, com um pouco mais de detalhes, e que o Senhor nos ajude a compreender, a entender esses erros, para que a gente não possa cometer e saber como andar nesses caminhos. Então a gente vai abrir em Salmos capítulo 51. Então, o Salmos capítulo 51 vai falar de uma oração de Davi, Davi ali, exclamando, conversando ali com o Senhor. Mas para termos referência, o porquê dessa conversa, do porquê que Davi vai falar esses 19 versículos que nós vamos ler hoje, nós vamos entender hoje um pouco mais, se assim o Senhor quiser. Em 2 Samuel, não precisa abrir, mas só para referência, em casa, caso queiram ler, é muito bom, vai ser muito importante. Mas como referência, em 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12,
nós vamos ter um episódio de Davi. Então, aí o Davi já era rei. Nesse tempo, Davi já era muito importante. E aí teve um momento lá, então, lá que os guerreiros saíam para as batalhas. Né? E claro que Davi era um grande guerreiro. Um grande guerreiro. Forte, né? Tinha conhecimento das estratégias de Deus e ele era conduzido por Deus a vencer as batalhas. Então Davi sempre estava nas batalhas. E ele tinha guerreiros, e os guerreiros de Davi na época eram maravilhosos, eram grandes guerreiros, fortes guerreiros. E Deus usava aqueles guerreiros para que o seu propósito viesse a ser alcançado. Mas teve um dia que Davi, ele não foi para a batalha. Seus guerreiros foram. Seu chefe do exército, Joabe, foi. E seus diversos guerreiros foram para a batalha. Mas nesse dia Davi não foi. E aí teve uma situação lá que Davi estava no seu ambiente, na sua casa, e ele avistou lá Batseba. Essa história muitos de nós sabemos, talvez até os detalhes dele. Eu vou resumir. Então, Davi achou ela muito linda, né? Perguntou lá a um dos soldados, quem é que é dali? Aquela dali é a mulher do Urias. Davi mandou chamar. Chama aqui a Batseba. E aí teve um caso ali com Batseba. Então, Davi ali cometeu um grande erro, que na verdade é um pecado, né? Adultério. E aí Davi foi tentar arrumar a situação, só piorou ainda mais. Né? Então aí Urias voltou de viagem, e ali Davi tentou melhorar a situação para que Urias tivesse uma noite com Batseba, porque ela estava grávida de Davi. Então aí, se tivesse uma noite com Urias e Batseba, né? Davi estaria mais tranquilo, porque poderia fingir que nada houve, né? Batseba talvez nunca contaria para ninguém aquela situação, e o pai seria Urias. Mas não deu certo, porque todas as estratégias da vida deram errado. Então, resumindo a história, Urias não foi para casa, não esteve com a sua esposa, e aí ele voltou para a guerra. Então, Davi foi lá e mandou uma mensagem para o seu chefe de exército, Joabe. Joabe, manda lá Urias à frente, para que, né, quando os inimigos atacarem, ele venha estar à frente e venha acabar, ser morto pelos guerreiros que são os adversários. Dito e feito, isso aconteceu. Então Urias foi morto, né, vem a mensagem para Davi, e aí Davi então seguiu o seu curso. Davi chamou Batseba para ir para sua casa, depois de um tempo, o tempo de luto dela, e aí ela foi para casa, já estava grávida, né, de Davi, e o seu esposo estava morto, que é Urias. E aí Natã, um dia, ele foi questionar Davi. Natã era o profeta, que ficou no lugar do profeta Samuel, o grande profeta Samuel, né, que foi muito importante ali no reinado de Saul e também no reinado de Davi. Mas agora Natã estava no lugar de Samuel. E aí um dia o profeta Natã chegou para Davi, Davi, contou uma história para Davi, Davi ficou doido. Davi falou que não, essa pessoa aí que fez isso de errado, aí tem que matar, tem que morrer. E aí, encurtando a história, Natã falou assim, sabe o que é, Davi? Essa história que eu contei aqui, desse cara aqui, você falou que tem que matar, esse cara é você. Rapaz, imagine. Depois, na casa de vocês vejam a história com mais detalhes, né? 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12. Mas aqui, só um pano de fundo, para entendermos o que a gente vai falar hoje, que é referente a Salmo 51. Então,
foi descoberto o pecado de Davi. Quem descobriu? O próprio Deus. Né? O próprio Deus descobriu. Davi já sabia, com certeza, muitas pessoas do reinado ali de Davi já sabia, né? Alguns guerreiros. Mas agora o profeta sabia, o profeta questionou, o profeta foi lá, confrontou Davi. Agora vamos ver como que ficou o coração de Davi perante a essa situação. Vamos lá. Salmo 51, versículo 1. Vamos ler de uma passada só, depois a gente volta para os detalhes de cada versículo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que é mal diante de teus olhos, de modo que é justo quando falas, e puro quando julgas. Certamente iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo. No oculto me fazes conhecer sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes e de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, em minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Não te comprazes em sacrifícios, senão os traria. Não te deleites em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então a gente vai ver agora, versículo por versículo, esse impacto do pecado de Davi. Aqui nós temos um adultério, mas eu quero enfatizar aqui hoje, não necessariamente o ponto do adultério. Eu quero que tratar em nossos corações o pecado que está em nossos corações. E aí quando eu falo em pecado, eu falo todos os pecados. Eu quero aqui tratar com cada um de nós como que tem sido a relação e a dinâmica das nossas vidas com os pecados que temos cometido contra o Senhor. Seja lá um pecado da preguiça, seja lá um pecado de uma mentira, seja lá um pecado, de não amar o Senhor, seja um pecado do engano, ficar enganando as pessoas, enfim, os pecados diversos. Como que nós temos lidado com o pecado? Como que tem sido essa relação nossa com o pecado? Porque nós, em muitos momentos, nós vamos levando as nossas vidas, em alguns momentos nós pecamos, mas como que tem sido a nossa condição quando isso ocorre? Ficamos tristes? Ficamos neutros? Ficamos amargurados? Ficamos sem nenhum sentimento, sem nenhuma condição?
ficamos desesperados, queremos chorar, queremos fazer o quê? Nós temos visto, pelas Santas Escrituras, que Deus é um Deus santo. E como que nós temos nos achegado a Deus? A ideia da mensagem de hoje não é nem ser moralista e nem legalista, mas é aprender com esse coração de Davi, quando ele viu o pecado que ele cometeu. Então, nesse tempo de final de ano, para o começo do ano, normalmente nós fazemos algumas reflexões em nossas vidas. Reflexões lá do que deu certo, reflexões do que deu errado, e já planejamos o próximo ano. E uma reflexão mínima que nós temos que fazer para essa noite é essa: como tem sido o nosso posicionamento referente a Deus, em confronto com a nossa vida e com as Santas Escrituras dele. Essa relação do cristão com o pecado que ele tem cometido ou que ele está cometendo. Então vamos ver lá no versículo 1. Davi então clama a Deus por misericórdia. Primeiro então Davi está consciente, ele já tinha consciência do pecado, mas agora ele se deparou, ele olhou para esse pecado e ele chegou diante de Deus e falou o quê? Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Fazendo um paralelo conosco, quando a gente comete um pecado contra o Senhor, nós temos essa consciência. Senhor, tenha misericórdia de mim. Todos nós aqui, nós estamos nesse local, é pela misericórdia do Senhor. Não é porque nós somos bons, né? É pela graça dele, pela misericórdia dele, porque ele nos conduziu até aqui. E ele nos sustenta todos os dias. Mas nós temos essa consciência que nós precisamos pedir a Deus por misericórdia. Senhor, tem misericórdia, porque o meu coração está enfermo. Senhor, tem misericórdia, porque no meu coração tem coisas que precisam ser removidas. Agora a pergunta, eu tenho consciência disso? Tem uma canção que tem mexido com nossas vidas, que fala: nada está bem. Nada está bem. Nós estamos enfrentando uma grande crise no mundo, de todas as formas dessa crise, de todas as áreas, maneiras. Não sabemos quando essa crise vai acabar, se vai acabar nos próximos tempos, mas não está bem. As coisas não estão bem. Agora, como que eu estou fazendo essa relação da minha vida com as Santas Escrituras e com o relacionamento com o Senhor? Agora a gente vai ver no versículo 2, que ele fala: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Então aqui Davi está pedindo a Deus para que o pecado seja purificado, seja limpo. Senhor, tira de mim isso aqui. Tira de mim esse pecado aqui, Senhor. Vai removendo de mim esse pecado aqui, Senhor. Sabe o que é, Senhor? Eu estou arrependido do que eu fiz, mas limpa-me, Senhor. Tira de mim esse peso aqui. O interessante que se Davi ele fala para Deus isso, é porque ele confiava e acreditava que o único que podia remover aquela sujeira era o próprio Deus. Isso é interessante, né? O único que pode remover a sujeira do nosso coração é Deus. Do meu coração, do coração de vocês, do coração da igreja do Senhor, é Deus. Seja quais são essas sujeiras, ou, vamos lá, colocar nome, os pecados que temos cometido contra o Senhor. Porque nós estamos caminhando para um dia se chegar diante de Deus, e nós vamos dando muitas desculpas em nossas vidas.
Dia após dia, eu não posso isso, eu não consigo isso, eu não, né? Várias desculpas. Mas então Davi falou: Deus, o Senhor pode me limpar. E nós podemos ter esse clamor, ter esse pedido para Deus: Deus, limpa-nos. No versículo 3, a gente vai ver que ele fala: pois eu conheço as minhas transgressões, e o pecado está sempre diante de mim. Então Davi, ele viu aonde ele estava indo, aonde ele estava andando, as posições que ele estava tomando, as decisões que ele estava fazendo. Vocês entendem o que eu estou falando? Como ele estava andando. Ele via lá o que ele fez e ele olhava para o seu coração e falou: ele lembrava, olha lá, olha o que eu fiz com Urias. Eu enganei Urias. E aí ele olhava no coração dele: eu enganei Urias. Eu planejei o mal para Urias. Eu planejei o mal de um homem. A gente vai ver no capítulo 11 de 2 Samuel que esse Urias, ele dá uma declaração para Davi que, olha, Urias, ele fala bem assim, que era o esposo de Betseba. Ele fala, né, um dos motivos que ele não dormiu na sua casa, porque Davi falou: dorme na sua casa. Davi deu um presente para ele. Ele falou bem assim. Aí Davi perguntou: mas Urias, por que você não dormiu em casa? Sabe o que ele falou? Ele falou assim: Davi, no caso, ele falaria: rei, como eu posso dormir na minha casa, na minha cama, dormir com a minha mulher, num ambiente tranquilo, com fartura? Como eu posso fazer isso se os meus colegas, os guerreiros, estão passando fome, estão em batalha, estão dormindo no relento? Olha esse coração do Urias. E isso é muito provável. Coisas assim, que devem ter passado na cabeça de Davi. O que eu fiz? O que eu fiz para esse homem santo? Né? Esse homem que estava me servindo. O que eu fiz? Então, a palavra que fala que o pecado estava diante dele. Mas ele reconheceu e ele entendeu quem ele estava sendo, ou quais atitudes que ele estava tomando. E ele viu o seu próprio coração. Isso é muito interessante. Muito interessante isso. Porque às vezes nós não queremos ver nosso coração. Nós queremos acreditar que nosso coração está totalmente limpo, sem nenhuma enfermidade, que não precisa ser tratado de nada. Coincidência, ontem estava vendo ali com a minha esposa uma série sobre a Índia. Incrível, curioso. Aí tinha lá um rio, não lembro o nome do rio, um rio muito grande. Para eles é um rio muito importante, mas pense num rio sujo. Lá eles costumam ver todo dia, sem exagero, pessoas mortas no rio boiando. Eles cagam, desculpa o termo que eu estou usando, mas essa é a palavra, defecam, vamos lá, trazer um pouco mais, palavras bonitas. Eles fazem isso na água. É sujo demais. Os biólogos já disseram, essa água aqui é podre, não presta. E sabe o que faz os indianos? Mergulham e tomam água e se banham naquele rio. Sabe o que eles falam? Esse rio para nós é limpo. Esse rio para nós é limpo. Aí o repórter falou: mas esse rio é sujo. Ele falou: não. Como pode, né? Um rio tão limpo como esse. O quê? Olha a declaração do indiano. E para eles aquele rio é santo. Para eles aquele rio é sagrado. Eles têm que se banhar naquele rio todos os dias. Por quê? Eles não querem ver a verdade.
Eles estão se enganando. Todo mundo sabe que aquele rio é podre. É podre. Mas para eles é limpo. Semelhantemente, nós fazemos isso com o nosso coração. Em alguns momentos, para não dizer, em muitos momentos. Existe sujeiras no nosso coração. E nós falamos, não, está limpo, limpinho, está branquinho. Nenhum sinalzinho de sujeira. Ninguém precisa tocar aqui porque está limpo. Vocês estão entendendo? Mas não está. Nós precisamos de Deus. Primeiro, que Deus mostre para nós o nosso coração. Esse mesmo Davi, ele fala no Salmo 139, ele fala, Senhor, sonda o meu coração, sonda as intenções, as motivações do meu coração, o mais íntimo do meu ser, e mostre para mim os maus caminhos. Interessante, isso é muito importante para nós. Porque nós não podemos viver no engano. E aqui Davi viu isso. O pecado que caiu diante dele. Agora, tem uma relação que nós podemos fazer com o pecado, que é, ele traz o que em nós? Remorso. Presta atenção no que eu estou falando. Ele traz o que? Culpa. Ele traz o que? Medo. Ele traz o que? Nojo. Ele traz o que? Acusação. Ele traz o que? Angústia. Desespero. Qual que é o sentimento que nós temos quando nós entendemos que estamos pecando, ou que pecamos? Nós precisamos definir e entender qual é o nome. Porque nós às vezes falamos, eu acho que é assim. Nós precisamos definir, não, qual que é o sentimento que nós estamos tendo diante do pecado. Aqui fala adultério, mas vamos lá. Um pecado, mentira. Alguém mentiu, é pecado. Mentir. Qual que é o sentimento, o pensamento que eu tenho quando eu tenho a consciência que eu menti? É tipo, é uma mentirinha, tá tudo bem, eu vou depois dar um jeito de melhorar ou de arrumar. Não, é só uma mentira, isso não leva para o inferno, eu estou tranquilo. Ou, quem que não mente, né? Ou você tem essa consciência, meu Deus, eu menti. Entendendo o que estou falando, nós precisamos entender esse sentimento que ficamos quando existe o pecado em alguma área de nossas vidas, em algum momento de nossas vidas. Mas avançamos. No versículo 4, ele fala, contra ti somente pequei, fiz o que é mal diante de teus olhos, de modo que és justo quando falas, e puro quando julgas. Olha que interessante. Ele teve a consciência que ele pecou contra Deus. Nós aqui estamos no ambiente do Senhor, e os nossos corações estão expostos, sabe, perante a quem? A Deus, agora mesmo. Consciente ou não disso, nossos corações estão expostos diante de um Deus santo, que está olhando para nós, agora. Quando Isaías fala lá no capítulo 6, ai de mim, é porque ele sabe diante de quem ele está. Mas ele já estava. Mas ele não via. Ou não era de uma presença manifesta da glória de Deus naquele local. Vocês entendem essa reverência diante do Senhor? Aí ele fala, de modo que é justo quando falas e puro quando julgas. Porque, olha só, era para a morte. Literal, era para a morte literal, esse pecado de Davi para o povo de Israel, naquele tempo.
Mas ele não morreu. Mas o filho dele, né, que ele teve com a Betseba, morreu. E aí, podemos ver isso daí em 2 Samuel capítulo 12, que toda a descendência, a família de Davi teve impacto negativo depois desse pecado. Consequências. Mas olha que interessante, Davi sabe disso. E olha o que ele fala. Olha a resposta que dá para Deus. De modo que é justo quando falas. Meu Deus, olha. Ele sabe que toda a consequência foi justa. E puro quando julgas. Esse aqui é um coração de um homem que conhece a Deus. Porque se é um homem que não conhece a Deus, ele vai falar, não, Senhor, não mereço. Tamanha punição. Eu só cometi um pequeno deslize. Mas ele fala, não, Senhor, eu te conheço, Senhor, porque tu és santo. Tu tem misericórdia de mim, Senhor. Olha o coração de Davi, tem misericórdia de mim. Mas também ele fala, o que tu fazes é justo. O que tu fazes, Senhor, é puro. O que tu fazes, tá bom, Senhor. Eu acredito. Eu descanso nisso. Vemos no versículo 5, certamente em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Aqui ele entende algo que é muito interessante para a vida cristã. Ele não esteve em pecado após o seu pecado. Ele entendeu que ele não ficou em pecado após o pecado que ele cometeu. Que ele nasceu em pecado. Todos nós nascemos pecadores. Todos nós. Mediante a obra do Senhor Jesus na cruz, Ele nos reconciliou ao Pai. Por isso que nós precisamos entregar nossas vidas para o Senhor e crer, né, na obra do Senhor Jesus na cruz. Para nos purificar de todo o pecado. Glória a Deus por isso. Amém? Até aqui? Então, ele teve a consciência disso. E nós queremos andar de uma forma santa perante o Senhor. Mas nós sabemos que nós vamos pecar. Que nós estamos no processo de santificação. Todos nós. O que nós não queremos é ficar no pecado e permanecer no pecado. É o quê? Pequei, confessei meu pecado, porque o preço já foi pago, já está na cruz, não tem mais outra obra para ser feito. Mas permanecer não, né? Precisamos confessar. Agora entender que nós somos então pecadores, nós precisamos da misericórdia do Senhor todos os dias. Essa é a consciência que o cristão tem que ter, que ele é pecador, que ele é miserável, precisa de Deus. O mundo precisa do Senhor, os pobres precisam unicamente do Senhor. Lá na África, é curioso falar sobre isso, mas a África não precisa de dinheiro, ela precisa de Deus. Vai bilhões de dinheiro para a África todos os anos. Muito dinheiro. Sabemos que há desvios, enfim, enriquecimento de outros, de muitos. Mas precisamos de Deus, Deus Santo, que vem tocar nossos corações e conduzir nossas vidas para Ele, para a morte do nosso eu e para viver a vida dele. Mas avançamos para o versículo 6. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus é um Deus de verdade. Deus não é
de engano. Nós podemos ver aqui que Davi vem falando palavras de conhecimento de Deus. Em cada versículo que ele fala, que ele exclama, ele vai falando o quê? Atributos de Deus, quem Deus é. Olha que interessante. Deus justo, Deus santo. Agora aqui, Deus é verdade. Então, se Deus é verdade, Deus odeia a mentira. Deus odeia o engano. Deus odeia a manipulação. Essas coisas citadas agora não vêm da parte de Deus. Ele abomina essas práticas. No versículo 7 fala: purifica-me como sopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Voltando rapidinho para o 6, aqui lembrei de algo, que conhecer a sabedoria, me faz conhecer a sabedoria, mesmo em momentos difíceis como esse, Deus ensina. Deus ensina sempre. Deus ensina sempre. Deus ensina nós acertando e a gente errando. Mas Deus sempre está nos ensinando. Quando errarmos e pecarmos, prosseguimos. Senhor, nos perdoa. E prosseguimos. Mas aprendemos com os nossos erros. Que temos errado muito. Todos nós. Mas ter esse coração de aprender. Todo o tempo. Que Ele quer nos ensinar. A cada situação. Oito, faz-me ouvir júbilo e alegria, regozijem-se os ossos que tu quebraste. E esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Agora aqui no versículo 8, ele fala algo bem interessante. Ó. Certamente que Davi estava numa condição de muita angústia. Porque ele fala, me faz ouvir júbilo e alegria. Ele quer voltar à alegria. Ele quer voltar ao júbilo. Isso quer dizer o quê para nós? Numa condição dessa, quando houver erros, pecados, nós clamamos a Deus, sim, numa condição de angústia, numa condição de tristeza, mas numa condição, Senhor, cria em mim, renova em mim, traz novamente alegria. E não ficarmos paralisados, porque uma das coisas que ocorrem quando existe o pecado é paralisar a pessoa. É deixar a pessoa numa posição para que ela não venha avançar mais. É gerar vergonha, gerar medo, frustração e deixar a pessoa recuada. Agora, a posição que nós aprendemos aqui com Davi é, Senhor, me faz novamente ter alegria. E ele fala no 7, limpa-me. E nós já estamos limpos pelo sangue do Cordeiro, na cruz. Mas precisamos confessar ao Senhor, Senhor, pequei contra o Senhor. Nesses dias, Deus está movendo o nosso coração para arrependimento. Nós vimos isso nessa série de Malaquias. Aquele povo, aquela geração, né, que nós falamos, nós aprendemos, nós ouvimos, mas que nós somos meio parecidos, para não falar bastante parecidos, com a geração lá de Malaquias. Quer o quê? Quer conduzir o povo em arrependimento. E o Senhor traz para nós, arrepende-te dos maus caminhos. E assim por diante. Agora no 10, ele chega a um ponto muito bom, que nós precisamos chegar. Em cada situação. Cada momento de erro.
ou quando pecamos contra o Senhor. Olha o que Davi fala. Cria em mim, ó Deus. Não, ele fala, cria em mim, ó Deus. Ele não fala apenas, cria em mim. Ele não fala, cria em mim um coração puro. Ele fala, cria em mim, ó Deus. Vocês entendem essa atenuação dele? Ele estava desesperado. Ele estava desesperado. Porque ele fez o que ele cometeu. Mas ele fala, cria em mim esse coração puro e renova em mim um espírito reto. Temos orado por isso? Temos orado por isso? Essa é uma oração que eu convido a todos, a nós, a fazermos todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, uma mente pura. Pensamentos puros. No Sermão da Montanha, a gente vai ver no capítulo 5 de Mateus, versículo 8, 9, não lembro, que o Senhor Jesus fala para o povo, para os discípulos, bem-aventurados os puros de coração, eles verão o Senhor. Bem-aventurados, mais que felizes, bem-aventurados os puros de coração, eles verão o Senhor. Então Davi entendia o coração de Deus, Davi entendia a pessoa de Deus, Davi entendia quem era Deus, ele falava, cria em mim, Senhor. Agora, se ele fala cria, é porque ele tinha, mas estou falando de Davi, um dos maiores homens de Deus na Bíblia. Ele fala cria, ele não fala aumente, ele não fala melhore, ele fala cria. Precisamos aprender com essa declaração de Davi. Eu preciso aprender. Hoje, vendo essa mensagem, tenho aprendido, quero aprender mais. Precisamos disso. Cria em mim, Senhor, uma mente pura para que eu não veja mal as atitudes dos meus irmãos. Para que eu não pense mal da chefia lá no trabalho. Para que o vizinho tomar uma atitude estranha, eu não venha pensar mal. Pensamentos impuros, coração impuro. Ou, o cônjuge, ou os pais. Crie em mim essa consciência pura, Senhor. Isso é algo que isso aqui é uma pérola de Davi. Esse aqui é uma pérola de Davi. Nós avançamos para o versículo 11, ele fala, não me lances fora da... Olha isso daqui. Olha isso daqui. Pegue no teu espírito isso aqui, a pérola de Davi. Isso daqui é precioso, não tem dinheiro que pague essa sabedoria de Davi. Ele fala, para Deus, logo após, cria em mim coração puro, ele fala, não me lances fora da tua presença. Olha isso, não me lances fora da tua presença. Olha que coração. Está arrependido? E não retires de mim o teu Espírito Santo. Uma das primeiras coisas que as pessoas pensam após ter que arrumar o pecado é o quê? Eu não quero passar vergonha. Eu não quero que outra pessoa saiba. Podemos imaginar e podemos ver que em muitas respostas não teve arrependimento. Nós vamos ver aqui que um coração que ama Deus, e nesse coração que nós precisamos caminhar, é o quê? Não importa os outros,
o que vão pensar de nós. O que importa é o Senhor Jesus, o que importa é Deus. Eu preciso, vocês precisam, nós precisamos aprender com isso. Esquecemos os outros. Por isso que lá, no confessar em Tiago, fala, confessar seus pecados uns aos outros, confessar ao Senhor. Porque nós temos medo do que as pessoas vão achar de nós. Porque nós queremos ser fortes, esse mundo fala para sermos fortes. Vocês entendem? Esse mundo fala, seja forte, seja guerreiro, não ceda à pressão. Ele fala para as mulheres, não ceda à pressão dos homens. Os homens, vivem em liberdade. Sejam fortes. Mas daí, a gente vai ver aqui Davi, que importa os outros? A gente fala, Robson, mas é que podemos perder muito. Sabe o que Davi podia perder aqui? Ele era rei. Ele era rei. Ele era o mais importante. Ele era rei, ele mandava. O que ele queria, ele tinha. Deus mesmo fala com ele, no capítulo 12 de 2 Samuel, fala, Davi, mas por que, Davi? Você tinha tudo, eu te dei tudo. Se queria mais a coisa, eu poderia te dar, Davi. O que mais você queria? Uma joia lá, do outro local do mundo, eu te dava, Davi. Enfim, eu te dava o que você quisesse. Mas por que você cometeu tal atitude, tal pecado, Davi? Deus fala para Davi. Deus fala para Davi. Aí Davi fala agora aqui, para o Senhor, não importa os outros, não importa o meu reino, não importa eu perder tudo. Deus não retire a sua presença diante de mim. Aí ele fala, Santo Espírito, por favor, não vá embora, Santo Espírito. Não vá embora, Santo Espírito de Deus, tu és santo. Olha aqui, o Espírito é santo. Entende o que eu falo? O Espírito, ele é santo e habita dentro do cristão. Não é qualquer coisa. É o próprio Deus morando em nós. Que isso? Esse coração, temos que aprender. Esse é um dos passos que nós queremos chegar, mesmo em locais públicos, reuniões públicas, aqui no culto, casa de oração, se for o caso, confessarmos. Antes mesmo de entrarmos diante do Senhor, a equipe do louvor, quem vai ministrar a palavra, a equipe que vai servir, enfim, qualquer um de nós, perdoa, chama lá o pastor, chama lá o irmão, que é maduro, que vai entender, o discipulador, chama, eu quero confessar, isso é maturidade, precisamos chegar a esse coração, porque nós temos o coração exposto diante de Deus e não diante dos homens, enfim, no versículo 12, ele fala, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito disposto a obedecer. Mais uma pérola de Davi. Precisamos ter, Senhor, nos sustenta. Porque nós, pela condição humana, a gente não consegue, tá? Pela condição humana, pela força humana, nós não conseguimos ficar firmes no Senhor. É o Espírito que nos habilita, é o Espírito de Deus que nos conduz para o Senhor e nos mantém firmes no Senhor. Porque senão nós vamos ser lá, Romanos 7, né? Não quero pecar e fico naquela condição que Paulo fala, mas vamos ver no capítulo 8, uma vida no Espírito é onde nós devemos andar, como nós devemos ser guiados. Então, Senhor,
nos sustente. Cria, conduz, faça. Ajuda-nos, sabe? Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a obedecer a tua palavra. No 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Olha que interessante. Davi, ele sabia o que ele fez, estava consciente, estava mal, estava angustiado, estava triste. Já vemos isso aqui, mas ele sabia que ele não podia ficar parado. Ele sabia que ele não podia ficar naquele local que ele estava, de morte. Não vou viver mais. Agora vou me entregar a essa condição que eu estou. Não. Ele fala, vou. A palavra do Senhor precisa ir. Os ensinamentos do Senhor precisa ir. Precisa continuar a ter adoração. Precisa continuar, não pode parar. Então essa é a condição para nós cristãos. Quando a gente errarmos, pecarmos, caímos, Senhor, ajuda-nos. E seguimos em frente novamente. Seguimos em frente. A voz do Espírito vai falar, arrependa-te, fique mal mesmo. Mal, que eu digo, é contra o Senhor que eu fiz. Mas seguimos em frente. Agora, não podemos ficar presos à voz que vai tentar nos aniquilar e nos desmotivar, e nos matar, né? Que é uma voz da acusação que existe também. 14. Se encaminhando já para o final, irmãos. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Olha que interessante. Não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Olha esse coração de Davi. Não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Ele está falando aqui. O que tivesse que fazer, Senhor, o que tivesse que fazer, eu faria. Qual sacrifício que fosse necessário, eu faria. Mas ele conhece a Deus. Ele fala, mas eu sei que o Senhor não se agradaria. Porque o Senhor não se importa com o sacrifício dessa forma. Agora ele vai falar no 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Deus quer conduzir todo cristão a quebrantamento. Deus quer conduzir todo cristão a quebrantamento. Mas, em algumas oportunidades, para não dizer muitas oportunidades, nós nos fechamos, endurecemos o coração e lutamos contra Deus e falamos, não, aqui não, Deus. Não declaramos em palavras, mas em posições. Se tem a palavra que nós precisamos ser e aprender, é ser vulneráveis diante de Deus. Precisamos ser vulneráveis diante de Deus. E por que não diante dos outros? Nós queremos ser o que nós não somos, queremos mostrar o que nós não estamos sendo. Queremos vender uma imagem. Eu não lembro quem disse essas palavras, mas uma pessoa, ela é uma consciência em 3 níveis de pensamento. Como, sim? Quem as pessoas acham que ela é?
quem acha que ela é e quem Deus sabe que ela é. Nós achamos uma coisa, nós não somos, talvez. As pessoas acham uma coisa, nós não somos, talvez. Mas o que Deus sabe de nós é o que nós somos. E Ele quer nos mostrar. Então precisamos avançar diante do Senhor. Uma das coisas também que a igreja do Senhor, talvez vocês, talvez eu, mas a igreja do Senhor tem falhado, quanto tempo que a gente não fica no Senhor quebrantado, só imaginamos de uma forma intelectual as coisas. Não, eu tenho informação, é o que eu preciso. Mas quanto tempo que nós não estamos numa condição de quebrantamento diante do Senhor? Quanto tempo que nós não choramos diante do Senhor? Não daquele choro emocional, da pura alma, pedindo socorro, mas do Senhor tocando as nossas vidas e quebrantando as nossas vidas. Ou até mesmo algo que nós aprendemos em algum momento que nós perdemos com o tempo, ficarmos de joelho diante do Senhor em nossa casa, nosso secreto, ou até mesmo na igreja. Tem algumas práticas que nós deixamos às vezes, que são importantes práticas, de reverência, não de uma falsa piedade. Às vezes, o Senhor, nós se colocamos numa posição de superior. Às vezes o que Deus quer, sabe o que é? Como o pó. Fica de joelho, como o pó um pouquinho. Fica de joelho, cabeça no chão. Beija lá a cerâmica. Mas às vezes nós queremos, em alguns momentos, cantar deitado, sabe? Eu não digo isso de uma forma legalista, moralista. Eu digo de que desse coração estar quebrantado, mudado, diferente, é mais do que eu ser tocado no culto com uma adoração, é eu ser tocado e querer ser tocado na minha casa. Querer ser tocado no meu quarto. Querer ser tocado, porque eu posso querer ser tocado. Eu posso desejar, Senhor, toca-me, toca-me. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor, toca-me. Quebranta-me, quebranta-me, Senhor. Nós estamos vivendo dias de seca de choro diante do Senhor. Seca de choro. Choro de todos. Nós precisamos voltar às práticas do Senhor. Tem coisas que é importante manter. Ficar, conservar. Algumas purezas. Mas claro, com o coração em Deus e sabendo por quê, não praticando o rito, para dizer que está fazendo o rito, o ritual, mas para o Senhor mesmo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? O nosso arrependimento precisa ser de arrependido. Mateus, capítulo 9. Nós temos visto as canções sobre o jejum. Que canção, que nada está bem, muito bom. Vem tocando nosso coração. Mas no versículo após esse do jejum, que ele fala:
Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rompe a roupa e faz-se maior o rasgo. Nem se põe um vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Nós estamos buscando templos de avivamento em nossas casas, em nossas vidas. E se assim Deus quiser, na igreja, se Deus quiser, nós buscamos isso, nós oramos pelo toque do Senhor. Nós temos falado sobre arrependemos, nós temos falado sobre o desejo de buscar o Senhor, o secreto. Mas para vir mais do Senhor, precisamos avançar no Senhor. Precisamos querer avançar do Senhor. Precisamos clamar, Senhor, nos ajude a avançar mais. Ajude-nos a avançar mais. Toca-nos para avançar mais. Ajuda-nos, Senhor. Certamente que Ele quer fazer isso em cada um de nós. O alvo para nós é sabermos lidarmos com as dificuldades da vida, com o pecado que temos cometido, e termos esse coração diante do Senhor, de arrependimento, de quebrantamento. Se nós não estamos tendo, precisamos correr para Deus, ajuda-nos, faça Deus. Vamos orar por essa palavra, irmãos? Fique à vontade para orar. Caso você entendeu que tem que orar algo referente à mensagem, fique à vontade. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença, Senhor. Senhor, nós oramos, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, venha tocar os nossos corações, Senhor. Nós temos falado para o Senhor que queremos, Senhor, mais do Senhor. Queremos mais do Senhor, queremos cavar mais no Senhor, queremos conhecer mais do Senhor. Mas nós sabemos também, Senhor, que para conhecer mais o Senhor, cavar mais o Senhor, precisamos responder, Senhor. Dar uma resposta para o Senhor. Nem que seja, ajude-nos. Não conseguimos. Mas faça algo mudar em nós. Vai removendo, Senhor, a apatia do nosso coração, Senhor, a mordidão do nosso coração, Senhor, a frieza do nosso coração, Senhor. Ô, Pai, nós oramos, Senhor, por mais quebrantamento do nosso coração diante do Senhor, Pai. Nós oramos, Senhor, que voltemos, Senhor, a chorar diante do Senhor, Pai. Com o coração quebrantado, Senhor, com o coração rendido, contrito diante do Senhor. E para o Senhor, Pai. E para o Senhor é o que nós queremos. Ô, Senhor, toca-nos, 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 Santo Espírito, toca-nos. Toca-nos, Santo Espírito. Toca-nos, Santo Espírito. Não permita-nos ir embora da mesma forma que entramos, que chegamos. Não permita-nos, Pai, ter uma semana igual nós tivemos. Que possamos avançar no Senhor mais e mais, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Santo Espírito. Cativa o nosso coração, Santo Espírito. Que venhamos conhecer mais ao Senhor, Pai. Que venhamos ter mais reverência diante do Senhor, Pai. Mostre nosso coração, Pai, para nós mesmos. Escancara para nós nossos maus caminhos, Senhor. Assim como o salmista disse, oramos a Ti e pedimos isso, Senhor. Escancara para nós os nossos maus caminhos, más intenções, motivações erradas, Senhor. Senhor, toda a idolatria, Senhor, do nosso coração, Senhor, mostre para nós essas áreas, Senhor, de idolatria, Senhor. Conduza-nos, Pai, a piedade, a santidade, Senhor. A devoção, Senhor. Senhor, gere no nosso coração mais fome, sede por Ti, Senhor, desejo por Ti, Senhor. Paixão por Ti, Senhor. Zelo pelo Senhor, Pai, zelo pela Tua casa, Senhor, zelo pela Tua igreja, Senhor.
Gere em nós, Senhor, amor para nossos irmãos, Senhor, para com os outros, Senhor. Que venha crescer o amor entre nós. Que o Senhor venha gerar unidade entre nós, Senhor. Ó, Senhor, faça algo em nós, Senhor. Não permita-nos, Pai, ficarmos como estamos, tão mornos, frios. Gere em nosso coração desespero, Senhor. Gere um grito no nosso coração, Senhor. Um grito de socorro que for, Senhor, mas gere algo, Senhor. Queremos a Ti, ó Deus. Se falamos algo aqui, Senhor, que não vem do Senhor, remova dos nossos pensamentos, coração, Senhor. Mas tudo que é do Senhor, que permaneça, fique, Senhor, crie raízes e conduza-nos ao arrependimento. Obrigado, Santo Espírito. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Obrigado, Senhor.